Muito boa noite a todos. Estamos novamente aqui para fazer essa transmissão aqui pelo Facebook. E desde já eu gostaria de depois saber se o áudio está chegando aí. Está tudo bem com o áudio, tá certo? Se está tudo ok. Se alguém estiver me ouvindo nesse exato momento, puder aí dar um retorno, eu vou agradecer muito, tá bom? Hoje eu vou trabalhar uma pequena reflexão, tá? Uma pequena reflexão a respeito do dia 7 de setembro, né? No caso amanhã. E assim, nós vamos tentar aqui compreender como derrotar a esquerda comunista ou socialista, né? Então, como eu consigo derrotar? Qual é o mecanismo, qual é a ferramenta para derrotar o pensamento marxista, né? Como derrotar o pensamento da ideologia de gênero? Como derrotar é, as seitas, no caso, por exemplo, de que forma eu devo me pôr diante de uma democracia em que todos têm direito de pensar qualquer coisa e de acreditar qualquer coisa, tá? Não é porque nós temos a verdade absoluta que iremos proibir que outras pessoas pensem diferente de nós. Um exemplo, nós estamos no capitalismo, tá certo? E no capitalismo você pode criticar o capitalismo, achar que o capitalismo é ruim, né? Que não presta, ou também dizer que o capitalismo é bom para você. Então, você pode gostar e não gostar. Todavia, se o sistema fosse um sistema comunista, você não poderia criticar, você não poderia pensar de maneira diferente. Então, querendo você ou não, o melhor sistema de governo, de compreensão, né, da liberdade religiosa, de pensamento, né, é o sistema capitalista, tá bom? E sem isso a gente não poderia estar aqui conversando um pouco a respeito desse problema de como vencer a esquerda. Bem, a primeira eu vou ser breve nesse vídeo, tá certo? Mas a primeira constatação que nós podemos fazer é que a igreja evangélica, particularmente, está totalmente despreparada. Tá? Já a igreja católica, a infiltração na igreja católica é muito, mas muito mesmo. Mas ao mesmo tempo temos padres que combatem dia e noite contra essa ideologia. Tá? Já na igreja evangélica você não vê isso. Inclusive, as lições das escolas bíblicas dominicais nem sequer abordam a temática política ou o comunismo, né? Mostrando dando nome aos bois. Não se fala disso. Até porque a maioria das igrejas evangélicas hoje ou é diretamente ou é indiretamente associado a algum partido ou pensamento de esquerda. Eu posso dizer que quando eu fazia faculdade, né, na Fatim, eu encontrei muitas pessoas. Naquela época eu nem tinha noção do que era isso, tá? Mas encontrei muitas pessoas de esquerda fazendo teologia dentro de uma instituição teológica e era de esquerda, entendeu? Então assim, está sendo muito comum isso, né? Essa infiltração, essa ideologia, né? Esse tipo de seita que está crescendo muito dentro das igrejas e que alguns de nós está percebendo o aspecto ruim, né, maligno dessa ideologia. Então, minha preocupação nesse vídeo realmente é mostrar para vocês aqui como vencer, como derrotar a esquerda. Você já parou para pensar nisso, né? Primeiro, eu gostaria de citar que eu já trabalhei esse livro aqui no canal Refúgio Teológico, tá? Aqui, ó, de Peter Kraft, tá? Ele escreveu cerca de 64 livros e ele é professor e doutor de filosofia no Colégio Boston, tá? O livro é Como Vencer
a guerra cultural, um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Deixa eu aparecer aí. Deixa eu mostrar aqui. Deixa aqui aparecer na... Minha internet tá um pouco devagar, caindo um pouco, mas acho que tá indo e voltando, né? Aqui, ó. Deixa eu ver se fica melhor de se radicar. Pronto, esse livro aqui é fundamental para você que vai participar das manifestações no dia 7 de setembro, né, contra o comunismo, por exemplo, tá? Então, se você vai e não conheceu esse livro, eu quero dizer a você que vá, mas precisa muito conhecer esse trabalho aqui, tá certo? De Peter Craft. Sem isso aqui, a sua batalha está basicamente perdida, porque como eu vou vencer, derrotar o inimigo se eu não conheço as ferramentas, se eu não tenho nenhuma estratégia, entendeu? Então muitos estão indo a esse movimento de amanhã sem a estratégia, é, vamos dizer assim, pensada, tá? Está indo pela emoção, tá? Pela emoção. Inclusive, eu fiz um post simples no meu WhatsApp, onde eu mostrei que o jejum, obviamente, tem sua importância, né? Então, não estou desmerecendo o jejum. Eu disse que o jejum não seria suficiente para vencer a esquerda, porque só vamos vencer a esquerda no nível cultural, tá? Por exemplo, o grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero venceu a Igreja Católica não somente com o jejum, mas com uma reforma cultural. E qual foi essa reforma cultural que ele fez? Primeiro, as 95 teses demonstravam nesse exato momento que a escrita, né, os livros que seriam publicados posteriormente iriam combater as doutrinas que não tinham fundamentação na escritura, tá certo? Então, houve a reforma cultural para ver a reforma espiritual. Lutero não começou com a reforma espiritual, porque não era o caso. E aí, da mesma forma, é nós hoje, tá? Então, nós precisamos de uma reforma cultural em que nós podemos permitir pensamentos contrários, tá? E contraditórios, mas que nem eu e nem você, tá? Venhamos ser ditadores, como está acontecendo dentro do STF. Obviamente, o STF só está sendo sustentado pelo movimento da esquerda. Você derrubando a esquerda, o STF cai. Simplesmente isso. Você não precisa atacar o STF. Então, está havendo um direcionamento de força contra o STF e sem significado. O verdadeiro objetivo é direcionar as forças de grupos religiosos, intervencionistas, conservadores, liberais, né, econômicos, contra os partidos de esquerda. Aí você consegue ter o apoio da população e assim combater, por exemplo, o STF. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio, né? Deixa eu ver aqui. Chegando, né? Pronto. Então assim, eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal Refúgio Teológico, tá? Nos ajuda aí. Se você for antimarxista, anticomunista, antissocialista, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixe o seu like e assim a gente consegue aí mudar a cultura, transformar a cultura. Se você não faz isso, então a cultura permanecerá nas mãos da esquerda, entendeu? Essa é a situação. Então assim, não adianta você ser contra a esquerda se você assiste o Jornal Nacional, que é plenamente de esquerda, narrativa de esquerda. Então, vamos pensar um pouco. Então, esse vídeo é um vídeo para você pensar, tá? Para você refletir um pouco sobre isso aí. Então, a situação está na cultura, tá? E se você consertar a cultura, você conserta as instituições, tá? De uma forma sadia, sem criar ameaças, sem criar tumulto, sem criar o motim, né? Sem defragrar, né? Sem dar munição ao inimigo. A gente não deve dar munição ao inimigo. Tá entendendo? Tá certo? Então,
Primeiramente, eu queria, antes de eu explicar para vocês como vencer a esquerda, eu queria que você entendesse o seguinte. Você que acompanha aqui os vídeos no canal, principalmente no curso Refutando o Marxismo, você sabe muito bem que tem mais de 30 vídeos sobre esse assunto. Então, inclusive, vai chegar esse mês, se Deus se permitir, o meu livro Combatendo o Marxismo, tá? Então, cujo título é Os fundadores do marxismo criaram a ruína da igreja global. Então, tá para chegar esse mês. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo e a gente pode aí conversar um pouco mais. Então, antes de eu chegar realmente no ponto da nossa pergunta, é preciso você saber o seguinte, que o comunismo, tá? Ou os partidos de esquerda, porque veja só, obviamente eu não vou conseguir fazer todos os detalhes nesse vídeo, tá? Porque existem os aspectos teóricos da economia, da filosofia política, tá? Que realmente a gente precisa de mais tempo. Mas assim, eu vou te passar algo que você vai entender, tá certo? Você vai entender. É, Primeiro, o comunismo, tá? Ele está onde? Está nos grupos de esquerda e no centrão. O que é o centrão? Deixa eu explicar assim. É, do lado direito tem os conservadores, tá? Do lado esquerdo, a turma da esquerda. A turma da esquerda ela é toda baseada no marxismo. Porém, existe um centrão. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso. No centrão está as pessoas que são um pouco direita e um pouco esquerda. São algo híbrido, entendeu? Então algumas igrejas evangélicas são híbridas nisso aí. Então tem pastores, professores de EBD que são híbridos. Eles apoiam um pouco de Marx, depois apoiam um pouco do capitalismo, entendeu? E tem os que não apoiam nada do comunismo e tem os que não apoiam nada do capitalismo, entendeu? Eu sou anticomunista, eu sou antissocialista, eu sou anti-marxista, então eu não aceito nenhuma tese do marxismo de Karl Marx, entendeu? Dos partidos de esquerda, tá certo? Bem, eu quero dar uma boa noite aí ao nosso professor também e irmão Ronaldo Silva, sempre aí nos acompanha. Boa noite pro seu também, a paz aí. Espero que você esteja bem com você, tá bom? Então, aí a gente está trabalhando essa questão. Então a gente precisa saber o quê? Que o comunismo seja. Obviamente que o comunismo no ano de 1818, por exemplo, é diferente do comunismo de hoje, do século XXI, do ano 2021, tá? Há uma diferença. Talvez eu consiga explicar nessa noite, tá? A diferença básica da nova esquerda para a esquerda antiga, por exemplo. Mas eu quero que você pense o seguinte, que o comunismo, tá? Que tem mais de 100 milhões de mortes, ele visa a completa destruição da igreja ou da religião, tá? E da civilização ocidental. O que é a civilização ocidental? A civilização ocidental é um conjunto de elementos históricos, tá? Por exemplo, esses elementos históricos são o quê? São a influência da filosofia grega e o direito romano, tá? Esses dois componentes fazem com que a sociedade ocidental seja totalmente diferente da sociedade ocidental, porque nós admitimos o pensamento cartesiano, o pensamento aristotélico, né? Esses elementos. Não que o aspecto oriental não aceita, mas é mais nítido isso na nossa cultura, tá? E a nossa cultura era cristã, abre aspas, pós-cristã, fecha aspas. Então, e por ser cristão, o próprio direitos humanos foi fundado sobre isso. Só que, pela influência da esquerda, os direitos humanos de hoje são totalmente deturpados. Então, o primeiro elemento que você deve entender é que o comunismo, seja ele de qual nível for, ele é hostil à igreja. O comunismo, enquanto adversário da igreja, por suas métodos e táticas, o comunismo é uma força internacional que trabalha para a completa destruição da igreja e do que resta da civilização cristã.
Então nós temos o comunismo nacional, o comunismo internacional. Hoje nós temos vários tipos de comunismo. Por exemplo, nós temos o comunismo aqui criado pelo PT, certo? Muito fraco em termos de ideias. Mas temos o comunismo global, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização marxista. Temos a Unesco, temos a Ordem dos Advogados do Brasil, também uma organização comunista. Temos outras agências internacionais, tá? Como por exemplo a própria Organização Mundial da Saúde, é uma organização comunista, tá? Então é um comunismo internacional. Mesmo assim, dependendo de qual nível for, todos eles visam a destruição da religião. Por quê? Você me pergunta, por quê? Porque se você for estudar o livro O Comunismo Exposto, tá? De um agente do FBI, com o sobrenome Skousen, ele vai dizer e vai mostrar que uma das teses de Marx, no seu trabalho, no pensamento marxista, é que a desigualdade social, por exemplo, eu hoje ao trabalhar esse tema, o fato de eu estar usando recursos capitalistas, eu estou oprimindo as pessoas pobres. Eu estou criando pobreza. Entendeu? Esse é o pensamento de Marx. Então, o que acontece? O fato de eu trabalhar essas questões, o fato da própria religião existir, o fato da própria propriedade privada existir, cria a desigualdade social. Então, para Marx, era importante o quê? Que a religião desaparecesse e que a ideia de propriedade privada, não é, também acabasse. Entendeu? Então é isso que a gente está tentando trabalhar com vocês. Bem, o comunismo, voltando aqui, e o faz tão eficazmente que destruiria no próximo dia de hoje se não fosse a assistência divina prometida à igreja imortal. Aqui é um trecho de um livro, A Igreja Anti-Escalada da Ameaça Comunista, tá? Fiz uma citação aqui. Bem, o que acontece? De fato, o pensamento comunista, ele é muito radical, é interessante, tá? É complexo, não é fácil de entender, né? Mas se pesquisando você vai compreender. E se realmente não fosse a intervenção de Deus, o comunismo, né, realmente ia dar um grande trunfo à existência do mal. Mas, por misericórdia, isso não acontece. Né, porque o comunismo ele seduz, tá, ele consegue seduzir a cada um de nós com ideias. E, segundo ponto, o comunismo é também o inimigo máximo de todas as práticas, pois prega a absorção de todas elas em uma república universal utópica, e também porque a cultura, a ordem política, social e econômica deduzida da doutrina comunista são diametralmente opostas à verdade. Então, o próprio pensamento, a própria doutrina marxista, tá? Quando eu digo marxista, você tem que também entender que tem as suas versões, né, no decorrer do tempo. Por exemplo, o feminismo é uma doutrina, deriva-se do marxismo. Ideologia de gênero vem do marxismo, entendeu? Então, quando eu falo marxismo, eu falo das suas ramificações ou de suas reinterpretações. Então, a própria ideia já é uma ideia anticristã, né? Uma ideia pós-cristã. Então o que acontece? Nós temos no mundo hoje, nós temos o seguinte. Deixa eu pegar uma ilustração assim. Um marcador. Né? Vamos dizer que eu esteja com um marcador de tempo. Vamos supor que tempo 1, tempo 2 e tempo 3, tá bom? É um marcador de temperatura, tá? Aí eu sei, por exemplo, que se tiver no tempo 2, quer dizer que a temperatura está mais ou menos boa. Se tiver no tempo 3, a temperatura está muito acima do normal. Se tiver no tempo 1, está mais ou menos fraco. Entendeu? Uma noção, se você entender, pegar a ideia.
Então, nesse tempo que eu criei aqui para vocês, é o seguinte. No tempo um nós temos o que? A verdade. No tempo 2 nós temos o que? A mentira. No tempo 3 nós temos a pós-verdade. Então, o que acontece? Qualquer discurso político, ideológico, filosófico, religioso, hoje em dia, que trabalha esse tema, ele vai ter esse tempo, tá certo? Quando, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, então eu tenho um tempo, por exemplo, eu estou no tempo um, verdade. Se eu começar a criar, a inventar, a fugir da realidade, a querer convencer você a dar todo custo de que o comunismo é bom, eu estou indo para o tempo 2. Mentira. E se eu começar a inventar provas, falsificar documentação, a mudar a própria linguística, né? Por exemplo, nós temos aí inacreditável que está acontecendo. Né? São passos muito curtos e devagar que conseguem derrubar os mais atentos estudiosos da ciência política, da filosofia, da sociologia, tá? Então, o que acontece? Eles estão querendo mudar até a própria linguagem para destruir o passado, a história, entendeu? Então, muito cuidado. Aí é no tempo 3, tá? Então, observe qualquer argumento nesse jogo ou nesse imaginário. E assim você vai conseguir distinguir os espíritos. Tá bom? Deixa eu me ver aqui. Pronto. Uma coisa interessante aqui. Aí você. Eu falei no começo que existe algumas diferenças básicas que não estão no marxismo antigo ou na esquerda antiga, tá? Mas que não torna a esquerda atual diferente da antiga, tá? No marxismo antigo ou na esquerda antiga, todos eles, no caso o socialismo utópico não, mas o socialismo científico com Marx, eles vão querer o quê? Duas coisas principais: o fim da religião, o fim da propriedade privada, o fim do capitalismo, por exemplo, tá? Aí o que acontece? Na nova esquerda, voltando, e para conseguir isso, era preciso que os trabalhadores fossem a classe especial, a classe ultra revolucionária que conseguisse combater a burguesia, combater os donos de empresa. Haja vista, isso nunca aconteceu, essa profecia nunca deu certo, tá? Ao contrário, só trouxe destruição. Com o passar do tempo, novos pensadores marxistas surgiram, como por exemplo Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros, tá? E eles vão pensar, Antônio Gramsci, por exemplo, vão pensar de uma forma diferente de como combater o capitalismo, a filosofia cristã, o direito romano e a religião e a propriedade privada. De que forma? Eles vão usar os trabalhadores, tá? Vão usar os analfabetos, vão usar os pobres, vão usar os excluídos, mulheres, índios, aborígenes, os negros, né? Os grupos que eles chamam, é chamado de minorias. Essas minorias estão sendo conduzidas conscientes e inconscientemente para o desejo comunista. É como se fosse o seguinte: o comunista chega para esses grupos e diz: olha, vocês são oprimidos por causa de tal, tal, tal coisa. E para vocês vencerem na vida, vencer essa opressão, vocês precisam conquistar o poder para nós. Então, essas classes que eles usam não terão poder. Quem vai ter o poder é o partido, certo? Quando o partido chegar ao poder, ele vai criar uma nova desigualdade, tá certo? Isso é a consequência lógica do que eu estou explicando. E também é a diferença básica
da antiga esquerda para a nova. A antiga esquerda só usava os trabalhadores, basicamente, tá? Deixa eu pegar aqui o texto para vocês. A diferença entre a velha esquerda e a nova esquerda é que para a velha, a classe que salvaria o mundo seria o proletariado, os pobres ou os trabalhadores. Enquanto para a nova é todo tipo de grupo excluído, marginalizado, oprimido. Por exemplo, mulheres, negros, gays, aborígenes, índios e outros grupos. Essa diferença é muito básica. Vocês pegarem. Então, essa nova esquerda não vai querer ter a revolução violenta. Ela não vai querer pegar armas, não vai querer usar tanque de guerra, tá? Só queria usar tanque de guerra, armamento bélico, armamento pesado, lá em 64, que eles criaram a ditadura do proletariado. Naquela época eles tinham esse entendimento. Mas hoje não. Hoje eles querem totalmente a cultura. Dominando a cultura, o jornalismo, as revistas, os livros, eles vão reescrever a história. Entendeu? E é por isso que nós só vamos vencer o comunismo na cultura. Se a cultura esquecida, tá? Se eu esquecer a cultura ao meu redor, eu não vou conseguir vencer a esquerda. Entendeu? Vou entrar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu estou explicando. Bem, por enquanto não. Tudo bem então. Então nós estamos aí em 27 minutos, certo? E deixa eu ver se eu trago mais algumas informações aqui para vocês. Bem, então eu já fiz essa introdução, tá? Essa introdução. E eu quero, tá, aqui, por fim, fazer aqui a explicação sobre como vencer a esquerda, não é? Como vencer a esquerda? Qual é a melhor forma de vencer a esquerda? Será que é através do jejum? Aí eu quero, como esse vídeo é um vídeo para você pensar, tá? Eu quero que você pense, tá? Hoje nós vamos pensar. Será que é através da oração, tá? De que forma eu consigo vencer a esquerda? Será que é através da das forças militares, né, invadirem, expulsarem esse pessoal do Brasil? Será que isso vai funcionar ou adiantar? Será que qual é a forma de eu vencer a esquerda, né? Como eu venço a esquerda, tá? Bem, eu vou dar aqui meu entendimento, você tem o seu entendimento, certo? E assim, no meu entendimento, a melhor forma de derrotar a esquerda é por meio da cultura, produzindo, né, dentro das famílias, igrejas, né, e nas redes de ensino, pessoas que tenham a cosmovisão cristã, entende? É com a cosmovisão cristã que nós vamos conseguir vencer a esquerda. Obviamente, isso não vai ser da noite para o dia, tá certo? Aqui, como eu falei para vocês, aqui ó, como vencer a guerra cultural do autor, deixa eu colocar aqui, Peter Kraft, tá? Um plano de batalha cristão para uma sociedade em crise, tá? Um livro fantástico, tá? Fenomenal. E aqui já, na página 13, na introdução, ele já nos diz como vencer a esquerda e também como não vamos vencer a esquerda.
Existem 9 possibilidades de vencer a esquerda e 9 possibilidades de não vencer a esquerda, tá? Veja o que ele diz. Para vencer uma guerra, qualquer guerra, é preciso ter em mente 9 informações cruciais. Então, é preciso ter o quê? 9 informações cruciais para vencer qualquer guerra. Não só a guerra cultural, a guerra ideológica, tá? Qualquer guerra. Primeiro, saber que você está em guerra. Não adianta eu reunir milhares de pessoas amanhã se essas pessoas não sabem o motivo, né, que eles estão em guerra. Qual é o motivo dessa guerra? Qual é o motivo? Entendeu? Segundo, saber quem é o seu inimigo. Muitos estão indo, não sabem qual é o verdadeiro inimigo. Muitos acham que é a instituição STF. Muitos acham que é o, uma organização política. Não. Qual é o inimigo que você está combatendo? Qual é? Você que acompanha aqui o nosso canal Refúgio Teológico, você sabe muito bem dessas perguntas e dessas respostas, tá? Terceiro, saber em que tipo de guerra você está. Qual é o tipo de guerra que você está nesse exato momento? O tipo de guerra aqui, que eu já tenho dito, estou dizendo de novo, é a guerra cultural, sabe? Por exemplo, no profeta Daniel. O profeta Daniel enfrentou duas guerras. Uma espiritual, certo? E a outra cultural. E aí? Não adianta vencer a guerra espiritual e a cultura. Como é que ficou? Daniel foi lá e resolveu. Esse grupo de amanhã vai resolver a cultura? Obviamente acho que não. Por que não? Porque não estão produzindo professores de EBD qualificados. Professores que falam realmente a realidade. Inclusive a lição da Assembleia de Deus sobre o apóstolo Paulo é uma lição que a Assembleia de Deus jamais vai aprender. Sabia disso? Eu vou gravar alguns vídeos sobre isso depois. 4. Saber qual é o princípio básico desse tipo de guerra. Qual é o princípio básico desse tipo de guerra? Se você perguntar essas coisas aos manifestantes que são anticomunistas de amanhã, tá? Não vão saber responder não. Porque não estão nem aí para a cultura. A cultura está defasada, está doentia, está podre. Entendeu? Quinto, saber qual é a estratégia do inimigo. Qual é a estratégia da esquerda? Será que a esquerda está induzindo indiretamente tudo isso para dar munição a eles? E aí? Vamos pensar? Quero que vocês pensem. Sexto, saber onde fica o principal campo de batalha. Onde é o principal campo de batalha? É no STF? É na Câmara dos Deputados? É na Câmara do Senado? É na Presidência da República? Onde é o campo de batalha? O principal campo de batalha? Sétimo, saber qual arma derrotará o inimigo. Qual arma eu vou derrotar o inimigo? Qual é a arma que eu e você vai usar para derrotar a esquerda? Sabe qual é a arma que eu vou conseguir para derrotar a esquerda? Vou lhe responder. A mesma arma que derrotou o Brasil 30 anos atrás. Os livros. E aí? Tá pensando? Você está pensando nessa noite sobre isso? Os livros derrotaram a muitos aspectos a civilização cristã. Porque a nossa civilização cristã não quer estudar. Não aprendeu a matemática, não aprendeu o português, não aprendeu nada. Aí vê os pensadores marxistas que são gênios do mal, são gênios, são fabulosos. O pensamento social deles é esplêndido. Entendeu?
os pensadores marxistas. Os militantes talvez não sejam capazes de pensar igual a eles, tá? Então, a arma que vai derrotar a esquerda é a cultura, entendeu? Oitavo, saber como adquirir essa arma, como eu adquiro a arma que vai derrotar a esquerda. 9. Saber por que você vencerá, por que você vai vencer a esquerda, por que eu vou vencer a esquerda, por que você é contra a esquerda, entendeu? Esses são as 9 informações cruciais, fundamentais, essenciais, básicas para você compreender que são perguntas que levam a respostas e essas respostas vão te guiar na compreensão de como conseguir vencer isso. Obviamente não é da noite para o dia, certo? Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu acho que é a parte mais complicada, tá? Que na página 14, tá? Do livro Como Vencer a Guerra Cultural. Esse livro aqui é um livro um pouco antigo, mas parece estar com a capa nova, tá? Muito bom mesmo. Aí diz assim na página 14. Por outro lado, você não pode vencer uma guerra, seja qual for, se eu e você não vai vencer a guerra se inocentemente ficar costurando bandeiras brancas em um campo de batalha. Segundo, não souber contra quem está lutando. Terceiro, não souber em que tipo de guerra está lutando. Quarto, não conhecer as regras básicas da batalha. Quinto, não souber qual é o plano de batalha do seu inimigo. Sexto, enviar suas tropas para um campo de batalha errado. 7. Usar as armas erradas. Oitavo, não souber como conseguir a arma certa. Nono, não estiver confiante da inevitabilidade de sua vitória. Então aqui, esse aqui é o ponto mais complicado do que o primeiro. O primeiro parece ser até fácil para você que acompanha aqui o canal e assiste nossos vídeos sobre combatendo o marxismo cultural, tá? Parece até fácil. Mas esse segundo item, essa segunda relação com 9 itens, realmente complica a nossa. É porque a primeira seria a parte mais teórica, e essa aqui é a parte mais pragmática, a parte mais prática da ação teórica. Então, a gente precisa realmente saber, de fato, e como saber e agir nessa situação. Então, responder a pergunta, obviamente, já foi respondida, não é, aqui na página 13 e a página 14 do livro Como Vencer a Guerra Cultural. Tá? Pra vocês verem. Certo? São 151 páginas. Muito bom. Uma semana você acha que consegue. 2 semanas você consegue entender ele bem. Tá? Muito bom. Muito bom. Isso aqui é um livro fundamental para o dia de amanhã. Eu já trabalhei aqui no canal há uns anos atrás. Tá? Eu acho que eu vou retomar, reformar algumas coisas e trabalhar esse livro aqui. Tá bom? Então eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal Refúgio Teológico. Tá? Me procure, entre em contato aqui pelo nosso WhatsApp 819-8870-9867. Nós temos um grupo no WhatsApp que é um grupo anticomunista. Tá? Você pode ter esse grupo. Temos outros grupos também. E a gente precisa realmente conversar a respeito desse tema. Tá? Pois realmente é importante. Não é? Então assim, obviamente nós precisamos aí do aspecto espiritual, sem sombra de dúvida, é
É o primeiro item disso. Mas a guerra que nós estamos combatendo é de nível cultural, meus amigos e amigas, tá certo? E eu vou me despedir de vocês. Amanhã vamos ter um novo vídeo, tá? Eu tive uma dificuldade muito grande aqui no aspecto tecnológico, mas minha irmã me ajudou bastante e eu consegui aqui fazer essa gravação. E amanhã vamos fazer novos vídeos, tá? Para o canal aqui, transmissão pelo Facebook, tá? Eu peço aqui a ajuda de vocês a compartilhar nosso vídeo, a se envolver nessa causa, tá? E a não permitir que, por exemplo, eu quero também esse vídeo dizendo o seguinte: boa noite, Diógenes. Boa noite, meu filho. Estamos hoje conversando sobre como vencer a esquerda. Como vencer a esquerda, tá? Se puder compartilhar esse vídeo, compartilha. Tá? Obviamente, os meus recursos são muito limitados, mas esse é um vídeo que tem um conteúdo muito importante para o dia de amanhã. É um conteúdo atual, é um conteúdo até mesmo futurístico, entendeu? Que faz todo sentido. Eu aqui trabalhei algumas questões, obviamente outras não vou conseguir pelo tempo, mas entre no nosso canal vai ter vários vídeos sobre marxismo e você vai entender bem a nossa linha de raciocínio, tá? Então, vamos realmente aí compreender o cenário atual do Brasil, do mundo, né? E assim, todos nós somos falhos, tá? Temos nossas imperfeições e precisamos aí até mesmo respeitar até quem pensa diferente de nós, tá? Todavia, os que são contra nós não nos respeitam, né? Então a gente precisa aí defender, né, nosso direito, né? Defender aí os valores reais, entendeu? E tá aqui novamente o livro de Peter Kraft, Como Vencer a Guerra Cultural, tá? Não existe outra forma, não existe outro jeito, não existe outra maneira de vencer a esquerda que não esteja aqui sendo ensinado, tá? Para essa nova esquerda de hoje, só vamos vencer a esquerda de hoje seguindo esses princípios aqui pelo filósofo, tá? Peter Kraft, que é doutor e professor de filosofia no Boston College, tá? Na cidade de Nova York. Tá aqui esse material, esse referencial. Procure na internet, tá? Você vai achar com outra capa. Essa capa aqui é antiga, tá? E eu já falei sobre esse livro já há algum tempo atrás. E estou trazendo aqui alguns pontos importantes sobre o dia de amanhã, certo? Então amanhã eu vou estar em casa, vou estar produzindo vídeos e conteúdos, tá? Da nossa matéria do curso de Teologia Básica. Então, seja aí nosso estudante, curso de Filosofia, curso de Apologética, curso de Marxismo, tem muita coisa, tá? Um forte abraço, tá? E até o próximo vídeo. E se você não é inscrito, eu peço sua inscrição aqui no nosso canal. Nós estamos ainda em cerca de 600 e poucos inscritos, muito pouco do que a gente precisa para ter aí conseguir combater e vencer a esquerda. A gente precisa modificar a cultura e que essa cultura seja boa para todos, certo? Então a gente precisa realmente influenciar os meios culturais, as redes sociais, né, a educação, a política, tá? E assim conseguir vencer a esquerda, entendeu? Então esse vídeo eu vou baixar aqui no Facebook e vou colocar no meu Instagram e no canal Refúgio Teológico. Então, deixe seu like e até o próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção. Uma boa noite a todos. Tá? Obrigado aí.